E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? É com imensa satisfação que começamos hoje mais um assunto aqui no canal do Raciomática Cursos. Vamos dar início ao estudo das equações do segundo grau. Esse tema tão importante e tão cobrado nas provas. Beleza? Beleza, professor? Diga aí pra gente o que é uma equação do segundo grau. Vejam, equação do segundo grau é toda expressão matemática que tem a forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números coeficientes e o a obrigatoriamente é diferente de zero. Numericamente, o que esse conceito quer dizer é que essas expressões matemáticas são equações do segundo grau. Percebam, 2x² mais 3x mais 1 igual a zero é uma equação do segundo grau. O a é 2, sempre o a acompanha x². O b é 3, o b sempre acompanha o x. E o c é igual a 1, é o termo independente. Professor, mas esses dois exemplos aqui, eles são equações do segundo grau. Aqui não tem o termo independente e aqui não tem o termo que tem o x. Sim. Por quê? Porque na definição, a exigência é que o a seja obrigatoriamente diferente de zero. Então, se o c é igual a zero, não tem problema. Nós temos uma equação do segundo grau. Se o b é igual a zero, não tem problema. Nós também temos uma equação do segundo grau. Beleza? Beleza. Tranquilo. Até aqui, estou gostando. Você vai continuar gostando. Por quê? Porque nós vimos que na equação do primeiro grau, o nosso objetivo era encontrar um número que, ao substituirmos na equação, a equação ia se anular, ia ficar igual a zero. Então, a mesma coisa é na equação do segundo grau. O objetivo agora é encontrar dois números que, ao substituirmos esses números na igualdade, ela vai se anular, ela vai ficar igual a zero. Ah, professor, existe uma sequência lógica para isso. Exatamente, galera. A matemática é uma continuação. É um assunto atrás do outro e nós vamos entendendo a lógica. É isso. Olha só. Os números 5 e menos 2 são as raízes da equação. x² menos 3x menos 10 igual a zero. Por quê? Porque quando nós substituímos o 5 na equação, o resultado é zero. 5² dá 25, menos 3 vezes 5 dá menos 15, o menos 10 a gente repete. 25 menos 15 dá 10, 10 menos 10 dá zero. A mesma coisa é quando a gente substitui o menos 2. O resultado da equação é zero. Então, esses números são as raízes da equação. Beleza? Tranquilo? Tá. Mas nesse exemplo, você trouxe aí dois números para zerar a equação. Você teve que sair procurando esses números até encontrar, foi, professor? Não. Nós encontraremos as raízes das equações do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Que fórmula é essa, professor? A fórmula de Bhaskara nos diz que, primeiro, nós precisamos encontrar um delta. E depois, nós vamos encontrar as raízes da equação. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Tenham calma. Isso é extremamente simples, pois nós precisamos apenas dos coeficientes que,
a própria questão vai nos fornecer. Professor, sei não, eu estou achando isso muito complicado. Vamos ver um exercício que caiu no Instituto Federal do Pernambuco. E vocês vão perceber que para resolver, basta saber a fórmula de Bhaskara. Olha só. Na tentativa de incentivar os alunos da educação de jovens e adultos do Ensino Fundamental 2, a coordenação criou uma gincana em que os estudantes respondiam a perguntas sobre vários assuntos. Numa dessas rodadas da gincana, o professor de matemática propôs a seguinte pergunta: ao quadrado de um número x, você adiciona 7 e obtém 7 vezes o número x, menos 3. Quais são as raízes dessa equação? Então, veja, nós precisamos encontrar a raiz da equação. Então, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. O problema foi o seguinte. Ao quadrado de um número x, você adiciona 7 e obtém como resultado 7 vezes o número x menos 3. Foi isso que o exercício nos trouxe. Então, olha só. O 7x que está positivo passa negativo, está aqui. O menos 3 passa positivo, então 7 mais 3 dá 10. Então, percebam, nós temos uma equação do segundo grau. Quem são os coeficientes? O A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Então, por Bhaskara, nós conseguimos encontrar o delta. O delta vai ser, quem é B? É menos 7. Então, vou ter menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O A é 1 e o C é 10. Dessa forma, menos 7 ao quadrado dá 49. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 49 menos 40 dá 9. Então, esse é o nosso delta. A segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós temos menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vejam, esse menos aqui é o da fórmula. E quem é b? É menos 7. Está aqui. Mais ou menos o delta é 9. Nós acabamos de encontrar. 2 vezes 1, pois 1 é o nosso a. Pessoal, menos por menos dá mais. Raiz quadrada de 9 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Então, veja, neste momento, nós conseguimos encontrar as duas raízes. A primeira raiz vai ser quem? 7 mais 3 dividido por 2. E a segunda raiz vai ser 7 menos 3 dividido por 2. 7 mais 3 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. É a nossa primeira raiz. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. É a nossa segunda raiz. Então, veja, resolvemos o exercício facilmente pela fórmula de Bhaskara. Qual é a alternativa da questão? A alternativa da questão é a letra D, 2 e 5, ou 5 e 2. Não importa, são as nossas raízes. Beleza? Galera, isso é só o início. Muito mais vem por aí. Mas eu queria dizer a vocês que muitas questões nós conseguimos resolver apenas com a utilização da fórmula de Bhaskara. Beleza? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, diga de onde você está assistindo esse vídeo,
Para qual Instituto Federal você está se preparando? Se está gostando das nossas videoaulas, isso ajuda muito o nosso canal, o nosso projeto. Vamos juntos, pessoal. Já já voltamos com mais um exercício de equações do segundo grau. Um abraço.